Vamos começar esse dia com oração. Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, quero agradecê-lo pela tua infinita bondade e misericórdia. O Senhor é bom e a sua bondade e a sua benignidade, ela estende de geração a geração. Quero agradecê-lo porque o Senhor tem sido tão maravilhoso. Grandes coisas tem feito o Senhor por nós. Por isso alegra a nossa alma. Pai, pela tua infinita bondade, mais uma vez, nos reunimos em teu nome para poder termos o conhecimento da tua palavra. Grande é o Senhor, digno de ser louvado, exaltado, adorado. Em nome do teu Filho Jesus Cristo, pedimos que a tua presença se faça presente e notório através do teu Espírito Santo. Não fará sentido nos reunirmos sem ter a tua presença. Não fará sentido não termos a tua presença. Precisamos dela para que o Senhor nos convença, para que o Senhor se revele a nós. Precisamos da presença do teu Espírito Santo, porque caso contrário, não valerá a pena. Precisamos do conhecimento, precisamos da presença. Em nome do teu Filho Jesus Cristo, receba o nosso sacrifício, Pai. Reservamos um período do nosso dia para podermos ouvir a tua voz, para podermos agradar ao Senhor. Queremos alegrar o coração do Senhor. Queremos viver para a tua glória. Queremos fazer com que o nome do Senhor seja glorificado através da vida de cada um de nós. Então, mais uma vez eu peço, em nome do teu Filho Jesus Cristo, esteja conosco. Eu te peço, Pai, e já por fé quero agradecê-lo. Gratidão. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, povo lindo do meu coração. Ah, que saudade! Como que vocês estão? Espero de coração que cada um de vocês esteja bem. Que alegria eu sinto na minha alma de poder estar aqui reunido com vocês. Nesta linda manhã de segunda-feira, tivemos aí uma semana inteirinha distantes, né? Não tivemos a oportunidade de estarmos juntos. Além de estar um pouco corrido por aqui, a minha voz também não ajudou. Passei uma semana praticamente sem voz, me recuperando aí, mas ainda não está 100%, porque quem disse que eu consigo ficar quieta, né não? Quem disse que eu não consigo, irmão? Eu tento o máximo que eu posso para me poder me recuperar, mas olha, eu tenho dificuldade, mas nós estamos nos tratando, estou me cuidando, porque sem voz também não dá, né? Mas estou muito feliz de poder estar aqui nesta linda segunda-feira, dia 8 de setembro de 2025. Gratidão a Deus por nos permitir chegarmos em mais um dia, então vamos fazer valer a pena. E como que fazemos valer a pena? Vivendo para a glória de Deus, buscando a vontade do Pai, né? Aprendendo com a sua palavra. E é isso que nós estamos fazendo nesta manhã, dando prioridade à palavra de Deus, reservando um período para ouvir o Senhor falar conosco, guardar a sua palavra no coração, colocarmos em prática e vivermos para a glória de Deus Pai. Ah, como é maravilhoso ouvir Deus falar conosco, já amanhecer, já começar o nosso dia ouvindo Deus falar conosco. Gratidão. É muito bom falarmos com Deus, mas Ele falar conosco é algo que é indescritível. Quando Ele fala conosco, nós nos alegramos, nós sentimos as nossas forças renovadas, né? Quando Ele se cala, porque tem um período em que Ele se cala, a gente fica assim um pouco, né? Perdido, às vezes um pouquinho, mas quando Ele fala é maravilhoso. E eu quero agradecer a Deus por estarmos aqui nesta linda manhã, que aqui na cidade de Hortolândia, São Paulo, amanheceu um tempo gostoso. Não tá muito quente, não tá frio. Eu tô com essa blusinha aqui, mas tá um tempo gostoso para a glória de Deus. Tenho certeza que será um dia agradável, tanto na temperatura quanto no decorrer do dia. E vai ser bênção em nome de Jesus Cristo. Muito feliz de estar aqui na companhia dos meus irmãos. Então, vamos fazer valer a pena estarmos reunidos aqui. Vamos fazer valer a pena. E como é que vale a pena?
intercedendo uns pelos outros, amando uns aos outros, ajudando uns aos outros. Eu intercedo por ti, você intercede por mim. Então, o primeiro bom dia de hoje, o primeiro a paz do Senhor de hoje, vai para a minha linda Maria Lucena do meu coração. Bom dia, meu coração. A paz do Senhor Jesus, minha companheira. Como é que você está? Toda a sua casa. Espero de coração de que você e toda a sua casa estejam bem. Que alegria eu sinto no meu coração de poder começar este dia intercedendo pela sua vida. Entro diante da presença do nosso Deus, entro diante da presença do nosso Pai e intercedo pela sua vida, pela sua casa, pela sua família. Peço que a boa e poderosa e grande mão de Deus esteja estendida sobre a sua vida, sobre a sua família. Peço que os anjos do Senhor estejam acampados ao vosso redor. Peço que o Senhor continue suprindo todas as vossas necessidades. Peço que o Pai continue alcançando vocês com a bondade, com a benignidade, com a misericórdia. Peço que Ele os alcance com a presença maravilhosa do Espírito Santo de Deus. Como é bom termos a companhia do nosso amigo Espírito Santo de Deus. Se você tem a presença de Deus que vem através do Espírito Santo, a sua vida não vai ser perdida, você não vai ficar perdido sem direção. Se o Espírito Santo de Deus estiver presente, você vai ter direção, você vai ter consolo, você vai ter graça, você vai ter renovo, você vai ter tudo o que você precisa. Como é importante valorizarmos a presença do nosso amigo Espírito Santo. O Espírito Santo é um presente que Jesus Cristo nos deixou. Não estamos sozinhos. Quando você olhar para a direita, quando você olhar para a esquerda, quando você às vezes olhar para trás e olhar para frente e nem saber o que vai acontecer, se lembre, você não está sozinha, você tem um amigo chamado Espírito Santo. Ele sabe exatamente do que você precisa, ao ponto de interceder por você com gemidos inexprimíveis. Quando você não souber o que pedir, quando você não souber o que falar diante do Pai, o Espírito Santo de Deus, que faz aí morada em ti, sabe exatamente o que pedir, sabe exatamente como interceder pela sua vida. Um amigo igual ao amigo Espírito Santo, eu desconheço. Por quê? Mesmo ele sabendo realmente quem você é, porque somente você e Deus sabe como você realmente é. Você conhece tanto as suas qualidades quanto os seus defeitos. E o Espírito Santo de Deus, ele vai aonde ninguém é capaz de ir. Ele sonda o que ninguém é capaz de sondar. E mesmo assim, continua te amando. E mesmo assim, continua tendo prazer em fazer morada em ti. Isto é maravilhoso. O amigo Espírito Santo é indispensável na minha e na sua vida. E é isso que eu peço a Deus, que a presença maravilhosa do Espírito Santo te acompanhe da hora que você levanta, a hora que você se deitar, que o Espírito Santo esteja aí, juntinho contigo. Eu não posso estar com você 24 horas por dia, mas o Espírito Santo de Deus pode. Eu não vou conseguir orar por você, interceder por você 24 horas por dia, mas o Espírito Santo pode. Ele é onipresente e onisciente. Ele é maravilhoso. Que você possa ter esta presença todos os dias da sua vida. Sendo assim, você não estará sozinha. Sendo assim, você vai ter tudo aquilo que você precisa. Minha linda Maria do meu coração, te amo, princesa minha. Você é bênção de Deus na minha vida. Enquanto eu respirar, quero ser bênção de Deus na sua vida também. A minha linda Maria está sozinha? Claro que não. Já tem um povo lindo e abençoado na companhia da minha linda Maria. E quem está juntinho dela aqui? A minha linda Maria de Fátima. Bom dia, bom dia, bom dia. Paz do Senhor, meu coração. Bom dia para a minha linda Cristina. André Cristina, linda ideia do meu coração. Bom dia para você, a paz do Senhor para você, bom dia para você, para o meu irmão Cedecias, para a minha linda Vitória, para a minha linda, calma,
Calma que bugou aqui. Respira. Calma. A minha linda Gi. Calma, gente, calma. Um grande beijo para vocês, meu amor. Que Deus abençoe vocês. Que Deus abençoe esta casa, esta família. Ela já comeu o pão com mortadela? Ainda não? Eu também não. Vou tirar a foto para mandar para ela, viu? Combinado. Tá certo, tá combinado. Bom dia, minha princesa, para você e toda a sua casa. Te amo muito. Bom dia para minha linda Kátia Barros. Bom dia, meu coração. Amei a saia. Fiquei linda, por glória de Deus. Gratidão, meu amor. Bom dia e a paz do Senhor para minha linda Flávia. Fiquei tão feliz de te ver dirigindo ontem. Que linda. Deus abençoe, minha princesa. Um abraço para o nosso irmão José de Arimateia, toda a sua casa, toda a sua família. Bom dia e a paz do Senhor. Também te amo, minha linda Maria Lucena. Te amo, princesa. Bom dia. Ai, amei a xicrinha de café aqui da Andréia. Eu já bebi meu cafezinho, você vê que eu tô dando glória misturado com aleluia. Bom dia e a paz do Senhor para minha linda Adriana Santos do meu coração. Bom dia, meu amor. Bom dia para você, bom dia para Gabi, bom dia para Emily, bom dia para o meu amigo irmão Fidelino, para minha linda Laís, para o lindo Henrique e para todos os bebezinhos que você cuida aí. Um beijo para você, meu amor. Bom dia e a paz do Senhor para minha linda Rosana Falcão. Que saudade, meu coração. Bom dia, uma alegria estar na sua companhia. Bom dia e a paz do Senhor para minha linda Liceia Moraes do meu coração. Te amo, minha princesa. Como é bom estar na sua companhia. Bom dia e a paz do Senhor para a minha linda Lauriane Moraes. Bom dia, meu coração. A paz do Senhor. Que saudade de estar juntinho com vocês. Bom dia para meu irmão Zeferino. A paz do Senhor. Deus abençoe Zeferino Amaro. Deus abençoe a sua vida. Que alegria ter a sua companhia. Sois bem-vindo em nome de Jesus. Bom dia e a paz do Senhor para Edneide Albuquerque, porque às vezes o nome fica bem juntinho, né? Aí eu tenho que separar aqui o nome do sobrenome. Edneide Albuquerque. Bom dia, minha princesa. Que bom ter a sua companhia. Amei a sua foto de perfil. Bom dia e a paz do Senhor para minha linda Elisama Kimoto. Oh, meu coração. Que saudade de te dar um abraço. Como é que você está? Você está bem? Toda a sua casa? Um grande abraço. Eu amo você. Bom dia e a paz do Senhor para todos os meus irmãos que me acompanham ao vivo pelo Instagram. Bom dia para minha Julie Sister. Oh, minha princesa, sois bem-vinda. Então, estou só ao vivo pelo Instagram, porque no YouTube eu estou só com o celular. Os irmãos continuem orando aí por nós, né? Estamos continuando orando aqui, para que em breve, muito em breve, nós possamos ter outro celular. Mas por enquanto, só pelo Instagram. Depois eu vou compartilhar depois no YouTube. Compartilho também no Instagram, no Facebook. Mas é que só estou com o celular, o outro não dá. O outro já foi para os belelecos. Mas vai dar certo, Deus vai preparar outro. E assim que Deus nos permitir, estaremos ao vivo também pelo YouTube. Amém? Deus abençoe, gratidão aos irmãos que nos acompanham no YouTube, mas tem que estar vindo aqui no Instagram, né? Gratidão a Deus pela sua vida. Mas daqui a pouquinho vou compartilhar aí também lá no YouTube. Gratidão a Deus. Para você que vai ver daqui a pouquinho também pelo Facebook e pelo YouTube, bom dia! Vou compartilhar loguinho com vocês. Que Deus abençoe a todos os meus irmãos do Facebook, do YouTube, do Insta, do WhatsApp, enfim, em todas as redes sociais. Vocês são bênçãos de Deus na minha vida. Enquanto eu respirar, quero ser bênção de Deus na vida de vocês também. Como é bom ter mais um dia para poder meditarmos na palavra de Deus. Toda segunda-feira é dia de descobrirmos o tema da semana, né? É bom nós termos o tema porque a gente consegue se aprofundar um pouco mais. Vamos descobrir qual é o tema desta semana. Lembrando aos irmãos que neste mês de setembro está um mês bem atípico, tá bom? Então, vocês vão ter que ter um pouquinho de paciência neste mês de setembro, porque a gente tem que fazer bastante coisas por aqui. Então os irmãos tenham paciência conosco, tá bom? Então vai ter semanas que eu não vou conseguir estar, vai ter dias que eu vou estar, mas os irmãos orem aí, que este mês de setembro está bem atípico. Mas orem aí, porque Deus é bom. Sempre compartilhe com os irmãos, que sempre que Deus me der a oportunidade de estar aqui, estarei. Quando não for possível, os irmãos vão tendo paciência aí.
O nome do Senhor vai sendo glorificado. Que rufem os tambores para descobrirmos qual é o tema desta semana. Rufar dos tambores, que na verdade é um improviso, porque nós não temos aqui os efeitos sonoros, mas um dia quem sabe, né? Vamos então descobrir qual é o tema desta semana. Tá dando até calor aqui. O tema desta semana será fortalecei-vos. Pois é, nós precisamos de força. Nós precisamos estar forte. E quando eu digo força, não estou dizendo apenas no físico, que é muito importante também. É muito importante você ter força aí no seu físico, né? Cuidar da sua saúde, fazer uma caminhada, um exercício físico. Isso é muito importante para o seu corpo. Até eu estou precisando voltar aí a fazer minha caminhadinha diária, mas Deus vai preparar em nome de Jesus. É importante você cuidar do seu corpo para que ele tenha força. Mas o povo do Senhor precisa de uma força, não só física, mas de uma força que vem de Deus. Esta força que vem somente do Pai. E nesta semana, vamos aprender juntos o que eu preciso fazer para me fortalecer. Muitas das vezes nos sentimos fracos, muitas das vezes estamos sem forças. Isso acontece. Porém, nós precisamos então nos fortalecer. E a palavra de Deus vai nos guiar e nos ensinar o que devemos fazer para que possamos estar fortificados, para que possamos estar de pé, para que possamos estar prontos, para que possamos estar fortes, né? Vamos então para o versículo diário de hoje. O versículo diário de hoje está em Neemias, capítulo de número 8, versículo de número 10. Eu sempre usei este versículo de hoje, mas nunca havia parado para meditar nela, mas hoje nós vamos meditar nela, né? Eu gosto muito deste versículo, mas nunca havia parado assim para meditar um pouquinho mais a fundo, e nós precisamos disso, meditar, né? Só ler não vai dar certo, mas meditar é o que vai fazer a diferença na nossa vida no que se diz respeito à palavra de Deus. Quando você medita, você realmente consegue entender o que ela tem para nos ensinar. Aonde fica Neemias, irmã Raquel? Neemias fica aí no Antigo Testamento, fica aí nos livros históricos. Antes de Neemias, temos o livro de Esdras. E depois de Neemias, temos o livro de Esther. Muito bonito o livro de Esther. E Esdras também. Toda a palavra de Deus é maravilhosa, né? Mas antes de Neemias, então, temos Esdras. E depois de Neemias, temos o livro de Esther. Tá bem aí. Às vezes ele é um pouquinho difícil de achar, porque ele não é um livro muito grande. Ele tem apenas 13 capítulos, então às vezes fica meio perdidinho, mas você vai achar em nome de Jesus. Lê comigo, Neemias capítulo 10, versículo 8. Achou? Deu um tempinho para você achar. Lê comigo. Não achou porque tá trabalhando, tá correndo, tá fazendo exercício físico? Aleluia. Tomando um cafezinho hoje, eu já tomei café, hein? Aleluia, meu olho já tá até mais aberto, ó. Glória a Deus. Café é bom demais, né? Vamos lá, Neemias capítulo 8, versículo de número 10 vai dizer assim: disse-lhes mais: ide, comei as gorduras, bebei as doçuras, e enviai as porções aos que não têm nada preparado para si, porque esse dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. A parte principal que eu gostaria de meditar com os irmãos é porque a alegria do Senhor é a vossa força. Mas vou ler de novo. Disse-lhe mais: ide, comei as gorduras, bebei as doçuras, enviai as porções aos que não têm nada preparado para si, porque esse dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Amém? Vamos meditar um pouquinho no que eu tenho que fazer para mim ter força. Vamos meditar através de Neemias, através do povo de Israel, o que é necessário fazer para que eu continue fortalecido. Porque são muitas as coisas que tentam nos deixar para baixo. É muita luta, irmão. A vida do cristão
Não é fácil, nós enfrentamos tentações, é uma luta da carne contra o espírito, é uma luta, né, contra nós mesmos, é uma luta contra as potestades, principados, é tanta coisa que vem na vida da gente, aí é preocupação com a família, é preocupação com o financeiro, é preocupação com, enfim, você chega um momento e fala assim, Senhor, estou sem força, né, estou sentindo minhas forças indo embora, né? Mas vamos lá, meditar com Neemias hoje. A palavra de Deus vai dizer que Neemias foi um homem, né, que se posicionou, né? Ele se incomodou. Ele não precisou de um anjo aparecer, de Deus falar com ele, mas ele se incomodou de ver a situação do povo de Israel. O negócio estava feio, o povo estava cativo, os muros destruídos, o negócio estava uma bagunça, estava todo mundo espalhado para um canto. Neemias se entristeceu, falou, não, tá errado isso aí, não, o povo de Deus não é para ficar desse jeito não. Então vemos em Neemias um homem que se posicionou, ele não se conformou com a situação, então ele se posicionou e Deus honrou Neemias. Ele faz com que o povo de Deus comece a se reunir de novo e os muros, levanta os muros. Quando nós chegamos no capítulo 8, os muros já estão levantados, já estão edificados e glória a Deus por isso. Enfrentou Sanbalate, Tobias, enfrentou um monte de coisa e o povo também não ajudava muito, mas o certo é que Neemias se posicionou. E os muros de Jerusalém, o físico, né? No físico mesmo, não estou nem falando no sentido espiritual, mas os muros de Jerusalém estavam lá, erguidos, estavam prontos. Pronto, se os muros estão levantados, era para o povo estar o quê? Alegre, forte, feliz. Mas como é que o povo estava? Parecia que estava faltando alguma coisa. O povo parecia que estava fraco, estava sem força. Quando você chega no capítulo de número 8 de Neemias, você vai ver o povo assim, parecendo que está faltando alguma coisa. Mesmo que os muros estão edificados, né? E os inimigos do povo de Israel já começou a temer, porque os muros já estavam edificados. O povo fala assim, está faltando alguma coisa. A gente parece que está sem força ainda, parece que está faltando alguma coisa. Então o que o povo faz? Se você chega em Neemias capítulo 8, você vai ver que o povo, a atitude veio do povo. A atitude não veio do sacerdote, a atitude não veio de Neemias, a atitude não veio do anjo que desceu e falou, não, a atitude foi do povo. O povo viu que estava faltando alguma coisa, parecia, os muros estavam erguidos e aparentemente eles estavam muito bem protegidos e fortificados, mas não, nós estamos sem força. Os muros estão erguidos, mas nós estamos sem força. Então o povo chama Esdras e chega em Esdras e fala assim, nós estamos precisando de força. Então pega ali o livro de Moisés e lê para nós. A palavra de Deus diz que se ajunta Esdras, os levitas, e o povo constrói um púlpito de madeira. O povo se reúne como um só. Homens, mulheres, crianças, o povo das cidades, eles se ajuntam num lugar só para ouvir a palavra de Deus. A gente precisa fazer alguma coisa para se fortalecer. E o que é que a gente precisa? Ouvir a palavra de Deus. Mas esse ouvir não é apenas eu abrir a Bíblia e ouvir. O povo estava diferente nesse momento. O povo não queria apenas ouvir a palavra. Eles queriam ouvir e compreender a palavra. Eles queriam ouvir e colocar em prática a palavra. Eles queriam realmente ouvir qual era a boa e perfeita vontade de Deus. Eles queriam ouvir Deus falar com eles novamente. Eles precisavam de força. E quando é que eu tenho a força renovada? Quando é que eu consigo ter força? Quando eu tenho alegria. E quando é que esta alegria ela vem? Quando eu ouço Deus falando comigo, mas não é aquilo que eu quero ouvir, é aquilo que eu preciso ouvir. A palavra de Deus, quando Esdras, ele abre o livro e começa a ler, olha o que acontece. Esdras, que era o sacerdote, um dos escribas, eles se levantam
ele começa a louvar a Deus, a engrandecer a Deus, e o povo automaticamente começa a entender. E eles começam, olha o que acontece quando se ouve a palavra de Deus, e não só ouve de qualquer maneira. Versículo de número 6, estou aqui ganhando tempo para a gente chegar, nós queremos chegar. Versículo de número 6 vai dizer: e Esdras louvou ao Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu, amém, amém. Levantavam as mãos, e inclinaram-se, e adoraram o Senhor com seu rosto em terra. Quando o povo ouve a palavra, quando Esdras começa a louvar a Deus, exaltar a Deus, e começa a ler a palavra, o que o povo começa a fazer? Veja que o povo não está indiferente quanto à voz de Deus falando. Eles ouvem, eles levantam as mãos, eles confirmam com amém, eles recebem a palavra ao ponto de adorar a Deus, ao ponto de se prostrarem com o seu rosto em terra. Quando você ouvir a palavra de Deus, abra o teu coração. Quando você for ouvir a palavra de Deus, dá liberdade para que ela faça o que ela tem que fazer na sua vida. Caso contrário, vai ser palavras vazias, palavras jogadas ao vento. O povo ali está diferente. Eles não precisamos de força. Nós precisamos mudar o nosso comportamento. Eu preciso dar valor à palavra de Deus. Eu preciso ouvir, eu preciso entender, eu preciso compreender na presença de quem eu estou. Eu preciso entender que a palavra não é qualquer coisa, mas é Deus falando comigo. É a boa e perfeita vontade de Deus. Quando você dá liberdade, você consegue adorá-lo. Quando você dá liberdade, você consegue levantar as suas mãos e exaltar a Deus. Quando você realmente dá liberdade, você permite com que a palavra de Deus te convença quem você é e na presença de quem você está. Mas muitas das vezes, não tenho de ir em muitos lugares, mas às vezes aonde eu vou, você vê o povo com o coração endurecido, você não vê o povo com o coração aberto, dificuldade de abrir a boca para dar um glória, dificuldade de abrir a boca para dar um aleluia, dificuldade de levantar a mão para adorar a Deus, dificuldade para poder dar liberdade para que o Espírito Santo de Deus o convença. Você precisa de força, então você precisa ouvir a palavra de Deus. Mas não é ouvir de qualquer maneira, é se entregar, é preparar o púlpito, é pedir para, é você entender, é você fazer você está ali reunido em um só pensamento. O povo estava como um só. O povo estava reunido como um só. E se eu for para a igreja achando que só eu que estou ali, não, é um só, o povo é um só. A palavra de Deus diz que então ele começa a ler a palavra, exaltar o nome do Senhor, e o povo dizendo amém, amém, dando lugar, levantando as mãos, inclinando e se adorando. E a palavra diz que cada um tinha uma oportunidade, e eles começavam a explicar a palavra de Deus, e o povo compreendia o que a palavra de Deus estava querendo ensinar a eles. A palavra de Deus então diz que chega em certo ponto que Neemias se apresenta. Neemias agora, ele tem uma função importante em Israel. Quem ele é? Governador. Olha o que acontece. E Neemias, que era o Tissarta é governador. Irmão, de copeiro de rei a governador, só se torna aquele que se posiciona. Neemias, copeiro do rei, ainda do povo inimigo. Mas agora o que ele é? Governador. Você quer ser governador, mas você não quer se posicionar. Você quer ser governador, mas você não quer embate. Você quer ser governador, mas não quer enfrentar os seus inimigos. Você quer ser governador, mas não quer edificar os muros. Você quer ser governador, mas você não quer se compadecer dos seus irmãos. Você quer ser governador, mas não se importa com o seu povo. Aí não dá. Quer ser governador? Então se posicione, sinta a dor do seu povo, veja a dor deles e sinta o mesmo, se compadeça, faça alguma coisa para que o povo de Deus esteja com os muros edificados, enfrente os seus inimigos com a sabedoria e o discernimento de Deus, porque às vezes você quer chegar a ser governador, mas quando chega nos primeiros momentos de embate, você fala, não, eu não quero isso para minha vida não.
Neemias se posiciona agora e tem a palavra. E ele diz, e Neemias, estou no versículo 9, Neemias que era o Tissarta, e o sacerdote Esdras, os escribas e os levitas, porque estavam ali, o sacerdote, o governador, os levitas, estava todo mundo pronto para poder trazer o conhecimento da palavra de Deus. E o povo também pronto para ouvir. Como é maravilhoso quando o sacerdote está pronto, quando o governador está pronto, quando os levitas estão prontos e quando o povo recebe. Né? Todos estavam prontos naquele momento. Todos estavam sendo guiados, todos estavam sendo direcionados para que houvesse força. Eles precisavam de força. Mas essa força não era uma força física, era uma força que vinha de Deus. A palavra de Deus então lida. Então Neemias tem a palavra e ele diz, quando o povo começou a ouvir a palavra de Deus, eles não estavam ouvindo apenas o que eles queriam, eles estavam ouvindo o que eles precisavam. E provavelmente o povo não estava ouvindo só coisas boas, porque quando a palavra de Deus começou a ser lida, eles viram o quanto estavam pecando diante de Deus, o quanto eles erraram diante de Deus, o quanto eles entristeceram a Deus. Naquele momento em que eles estavam de escravos, eles poderiam estar numa vida muito melhor se estivessem fazendo o que a palavra de Deus os ensinou a fazer, tendo Deus como seu Deus, guiando-os em tudo. Mas quando a palavra vem, eles começam a se entristecer. Poxa, pecamos, erramos, falhamos, porque uma das funções da palavra de Deus é confrontar. Ela confronta, ela mostra onde eu erro, ela mostra as minhas fraquezas, ela mostra as minhas limitações, ela mostra o quanto eu dependo de Deus. Naquele momento, o povo começou a chorar. O povo começou a se entristecer. Como nós podemos ter feito isso? Como nós falhamos diante de Deus? Quão falho eu sou? Quando a palavra de Deus vem, então Neemias diz, este é o dia consagrado ao Senhor, vosso Deus, pelo que não vos lamenteis, nem choreis, porque todo o povo chorava, ouvindo as palavras. Muitas das vezes a palavra nos confronta. Tem gente que não consegue ouvir a palavra de Deus, porque na hora que começa a confrontar o que ele está fazendo de errado, ele levanta do banco e sai para fora. Quando a palavra de Deus começa a ensinar ele ou ela, e dizendo, você está fazendo isso não é bom, isso não é bom, isso não é bom, isso não é bom, ele levanta do banco e sai para fora. Ele só fica no banco se é algo que agrada os seus ouvidos. E o povo naquele momento começou a chorar de tristeza. Mas naquele momento, Neemias falou assim, este dia está sendo separado para o Senhor. Esse dia está sendo consagrado para o Senhor. Está todo mundo pronto. Nós prontos para poder ensinar e vocês prontos para poder ouvir. Hoje é um dia especial. Hoje é um dia em que nós separamos para ouvir Deus falar. Não é o momento de se entristecer. Não é o momento de vocês se lamentarem. Mas é o momento de vocês se regozijarem. Por mais que a palavra de Deus esteja confrontando, por mais que a palavra de Deus esteja dizendo quem você é, mas se alegre porque Deus ainda está falando. Se alegre porque Ele ainda está convencendo. Se alegre porque vocês estão dando liberdade para Ele falar. E vocês se fortalecer no Senhor. Se você começar a pegar os seus erros e colocar acima da misericórdia de Deus, você vai viver uma vida muito fraca, pelos cantos, se achando pequeno demais, se achando falha demais, se achando incapaz, se achando... Naquele momento Neemias fala assim, agora não é hora de se lamentar. Agora não é hora de vocês se entregar ao choro. Agora não é hora de vocês... Não, é o momento de se alegrar. Porque Deus está falando. Porque vocês estão com o coração aberto.
Vocês estão sendo convencidos. Tá difícil de ouvir, tá? Mas se alegre porque vocês estão conseguindo entender o que Deus está falando. Não é para você ouvir a palavra de Deus, reconhecer as suas falhas e se ficar lá no canto escondido, se achando a pior pessoa do universo. Não. Porque quando a palavra de Deus ela vem, ela fala quem você é, fala o que você está fazendo de errado, mas ela que te traz a alegria de saber que Deus está te convencendo. A palavra de Deus te convencendo. E é isso que vai te trazer força. Você saber quem você realmente é, mas sem se isolar de tudo e de todos. Porque o povo começou a ouvir, e eles começaram a se entristecer. E a tristeza, o choro, o lamento, vai fazer você ficar fraco. Mas a alegria do Senhor, ela é a tua força. A alegria de ter de volta o Espírito Santo de Deus te convencendo. A alegria de ter de volta o Espírito Santo de Deus conduzindo a tua vida. A alegria de ter de volta a voz de Deus falando contigo. A alegria de ter de volta a direção do Espírito Santo. A alegria do Espírito Santo de Deus estar presente na tua vida, te trazendo conhecimento da vontade de Deus. É difícil ouvir? É fácil você reconhecer os seus erros? Não, mas a presença do Espírito Santo de Deus, se você está sendo confrontado e você está reconhecendo, é porque o Espírito Santo de Deus está aí dentro, fazendo com que você tenha uma vida com Deus. Então se alegre neste momento, para que o povo voltasse de volta à alegria. O que eles precisavam fazer? Praticar aquilo que trazia alegria. O povo de Deus gostava de comer alimentos que tinham muita gordura. O povo de Deus, o povo de Israel, gostava de comer aquilo que era bem doce. Então Neemias os orienta, falou assim, faça alguma coisa que os alegre, tenha comunhão. Vamos ter comunhão, vamos nos alegrar, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Vamos nos alegrar, porque esse dia é do Senhor. Vocês estão com o coração aberto e nós prontos para poder ensinar. Quantas vezes Deus quis isso de vocês e hoje Ele encontrou isso em vocês. Quantas vezes Ele queria um povo com o coração aberto para Ele falar e vocês ouvir. Quantas vezes Ele quis corrigir vocês e vocês muitas das vezes não viram, mas hoje vocês estão com o coração aberto. Hoje mesmo vocês ouvindo palavras difíceis de se ouvir, vocês estão compreendendo. Volta de novo a compreender a minha voz. Volta de novo a abrir o coração para ouvir o que eu tenho a dizer. Abra o coração para a minha palavra. Eu quero que vocês ouçam a minha palavra e compreendam com clareza o que eu quero de vocês. Eu quero que vocês ouçam a minha voz. Mas vocês estão se permitindo neste momento se entristecer e muitas das vezes pegar o sentimento de culpa ou de imperfeitos. Mas hoje não. Hoje eu quero que vocês se alegrem porque vocês estão ouvindo a minha voz. Por mais difícil que seja ouvir o que vocês estão ouvindo, mas vocês estão com o coração aberto, vocês estão se arrependendo, vocês estão se importando, vocês estão querendo saber, vocês estão querendo se fortalecer. Então se alegre, porque a alegria do Senhor é a vossa força. A alegria do Senhor é ter de volta a presença de Deus, te convencendo, te guiando. Então o povo fez isso. Quando Neemias diz, então vá, coma as comidas com gordura,
comam aquilo que alegra vocês. Quem não tem, providencie para que ninguém fique sem comer. Se alegrem, tenham comunhão, ajude uns aos outros. Vamos ter de volta a alegria de ter a presença de Deus falando conosco. Se alegrem, a alegria do Senhor é a nossa força. Que alegria é essa? Ter a presença de Deus de volta no meio do povo, dando valor à palavra de Deus. Cantar é bom, é maravilhoso. Pular é bom, nossa, é coisa maravilhosa. Viajar é bom, nossa, como é bom. Mas não se compara com a palavra de Deus, a presença de Deus fazendo parte da tua vida todos os dias. Na semana passada, eu não pude estar aqui com os irmãos para poder termos o nosso devocional, mas eu não deixei de meditar na palavra de Deus, porque ela tem que ser o meu alimento de dia e de noite. Ela é o meu combustível. Eu compartilhava um pouco com meu esposo, compartilhava um pouco com a minha filha, porque não dá mais para viver sem ouvir a voz. Não dá para viver mais sem ter Ele falando comigo. Não dá mais para viver uma vida indiferente quanto a sua palavra. Não dá mais. Ele quer um povo com o coração aberto para a sua palavra. E neste momento, quando Neemias diz que o povo vai, e os levitas tentam, pessoal, chora não, vamos lá, consolando uns aos outros. A alegria do Senhor é nossa força, a alegria do Senhor é nossa força. Não é para vocês ficar aí, só chorando e lamentando, não. É um novo tempo, é um tempo em que vocês estão dando prioridade para a palavra de Deus. E quando nós damos prioridade para a palavra de Deus, algo extraordinário acontece em nosso meio. Aí o povo começou a parar de chorar e enxugava as lágrimas aqui. Não, vamos tomar atitude, vamos comer, vamos beber, vamos se alegrar, vamos ajudar quem não tem para que todo mundo tenha o que comer, e vamos lá, e o povo fez isso. No dia seguinte, a palavra de Deus diz então que o povo continua querendo ouvir a palavra de Deus. O povo estava com sede, o povo queria saber, o povo queria estar no centro da vontade de Deus. Chegou um momento bom no meio do povo de Israel. Esta geração estava com sede, esta geração estava com fome, esta geração eles precisavam se fortalecer no Senhor. Então, com a palavra de Deus, eles tiveram esta oportunidade. No dia seguinte, quando você chegar no versículo de número 13, vai dizer que Esdras continuou a leitura, os levitas continuaram a ler a palavra, e eles ouvindo a palavra, uma das coisas que o povo de Israel fazia era habitar em tendas, em cabanas. E no dia seguinte ajuntaram-se os cabeças dos pais de todo o povo, os sacerdotes, os levitas, a Esdras, o escriba, para se atentar às palavras da lei. No dia seguinte eles continuaram tendo prazer, e acharam escrito na lei que o Senhor ordenara pelo ministério de Moisés que os filhos de Israel habitassem em cabanas. Foram atrás de cabanas. Quando, irmão, para eles, não, se a palavra de Deus está nos dizendo, nós vamos fazer. Se a palavra de Deus está nos orientando, nós vamos colocar em prática. Se a palavra de Deus, não, nós queremos a alegria do Senhor, a alegria do Senhor. Então, o que é a alegria do Senhor? É colocar a palavra de Deus em prática. O que é a alegria do Senhor? Ter o Espírito Santo de Deus guiando a sua vida. Se a palavra de Deus diz que é pecado, então eu não vou fazer. Se a palavra de Deus diz que não pode, então eu não vou fazer. Se a palavra de Deus diz que o que eu estou fazendo não glorifica a Deus, então eu não vou fazer. Então eu vou o quê? Fazer o que a palavra de Deus diz. O que a palavra de Deus está dizendo? Eu não posso pegar a palavra de Deus e dizer, isso aqui presta, isso daqui não presta. Eu não posso pegar a palavra de Deus e dizer, não, isso aqui eu vou fazer, isso daqui eu não acho que não tem nada a ver. Não, nesse tempo aqui, o povo estava dizendo, não, tudo que está aí não vai fazer. Quem está falando aí? Está falando que nós vivíamos em cabana, então nós vai viver em cabana. Vamos ir atrás, vamos atrás aí, eles foram atrás. Para fazer as cabanas, foram atrás de tudo que precisava fazer. Atrás das árvores, atrás de um monte de coisa. Vocês vão ver que tem bastante coisa. Quando você vê que o povo arma as cabanas, eles se alegram por cumprir a palavra de Deus. Para você não é nada. Mas o que tem a ver? Viver em cabanas é a vontade de Deus, a orientação de Deus. O que tem a ver? Nossa, algo tão simples, não tem nada a ver. Estava na palavra de Deus.
E eles se alegravam só de fazer o que estava na palavra de Deus. Para você não vai fazer sentido viver em cabanas ou viver dentro de uma casa. Mas eles estavam querendo fazer a vontade de Deus. Se lá estava dizendo cabana, vamos fazer cabana. Se lá estava dizendo festa, vamos fazer a festa. Se lá estava... Eles queriam voltar a ter a alegria de estar cumprindo a palavra de Deus. Cadê a sua alegria em cumprir a palavra de Deus? Cadê a minha alegria em cumprir a palavra de Deus? Se ela diz não, então não. Se ela diz sim, então sim. Se ela diz não vai, então eu não vou. Se ela diz não fala, então eu não falo. Se ela diz não sinta, então eu não sinto. A minha alegria em cumprir a palavra de Deus. Ah, mas eu acho que isso aqui não tem nada. Não é o que você acha, é o que ela diz. Neste momento, para você viver em cabanas ou em casas, para você tanto faz. Mas o povo aqui, eles estavam querendo agradar a Deus. Vamos fazer de tudo para poder agradar o coração de Deus. O que é que você tem feito para agradar a Deus? O que é que eu tenho feito para que Ele olhe lá de cima e diz, eles estão querendo alegrar o meu coração. Eles estão querendo me obedecer, colocar em prática. Eles se importam com o que eu penso. Eles se importam com o que eu sinto. Eles se importam com o que eu digo. E a palavra de Deus, olha que lindo. Saiu o povo e trouxeram o que tinha que trazer para fazer as cabanas. Cada um no seu terraço, nos seus pátios, nos átrios da casa de Deus, na praça. Estava todo mundo cumprindo a palavra de Deus. Versículo de número 17. E toda a congregação dos que voltaram do cativeiro fez cabanas, habitou nas cabanas, porque nunca fizeram assim os filhos de Israel, desde os dias de Josué, filho de Num, até aquele dia. E houve muito grande alegria. A alegria do Senhor é a sua força. Alegria em fazer a vontade de Deus. Alegria em ter prazer de ouvir a palavra de Deus. Alegria em ouvir a voz de Deus. Alegria em ouvir Deus falar com você. E mesmo que seja uma palavra de confronto, você se alegrar por ouvir a voz de Deus ainda falando contigo. Não se entregando ao choro, não se entregando aos lamentos, porque eu sei que isso é um sinal de arrependimento, mas se entregar a isso vai tirar as tuas forças. Mas se entregar à alegria do Senhor, a alegria do Senhor é a tua força. Quando a tristeza, quando o desânimo, quando aquele sentimento de pecador, de falhos como somos, querer invadir a tua alma, a tua força será pequena. Mas se a alegria do Senhor estiver aí dentro, você estará forte. Neemias disse, não se entrega não. Os levitas, não é hora de chorar não. Não é hora de se lamentar não, porque estamos vivendo um tempo bom. Um tempo em que vocês querem ouvir. O ponto em que vocês querem cumprir. O ponto em que vocês querem obedecer. É um momento bom, por mais difícil que seja ouvir, dizendo, vocês me entristeceram, vocês erraram, vocês me abandonaram, vocês esqueceram da minha lei, vocês não se importam com a minha voz, vocês não se importam com a minha vontade, querem fazer do jeito que quer, da maneira que quer. Por mais difícil que foi ouvir, mas pelo menos vocês querem ouvir. Pelo menos agora vocês se importam. Pelo menos agora vocês querem saber qual é a minha vontade. E a Bíblia diz que quando eles começam a colocar em prática a palavra de Deus, a alegria volta. E então agora eles estão fortificados. O muro está levantado, tudo bem. Mas eles estão habitando em quê? Cabanas. Para você não é nada. Mas se estava aqui, para eles era tudo.
Era tudo. Se estava na palavra de Deus, eles estavam conseguindo colocar em prática. Era tudo o que eles precisavam para se fortalecer. Obedecer a palavra de Deus, obedecer a voz de Deus, obedecer a vontade de Deus. Deus te traz aqui hoje para dizer que a alegria do Senhor é a tua força. A alegria de querer ouvir a palavra de Deus, a alegria de querer ouvir a voz de Deus, a alegria de saber o que é que a palavra de Deus está querendo te dizer, compreender, é você ouvir a palavra de Deus e ouvir com clareza. Tem uma parte do hino da Sara Farias que eu acho muito bonita. Ela fala assim, ó, Pai, me dá disposição para aprender de ti. Me dá disposição para mergulhar no mar da oração mais uma vez. Tem essa parte assim, ó. Pai, eu quero ser levado por tua direção. Ó. Ouvir tua palavra e entender com suprema exatidão o que o Senhor quer de mim. Ouvir a palavra e compreender com exatidão. Era o que o povo estava acontecendo aqui. Eles ouviram a palavra e compreendendo com clareza que hoje as escamas dos teus olhos, que hoje a comichão nos teus ouvidos sejam retirados em nome de Jesus, para que você tenha de volta a compreensão do que é a palavra de Deus. Ler e compreender, ouvir e compreender, e querer colocar em prática. Não se entregar. Quando a palavra de Deus vem para confrontar, não é para você se achar a pior pessoa do universo ao ponto de você não ter força para se levantar. Não é isso. É você ouvir a palavra de Deus, ela confrontar você, mas você sentir a alegria de Deus estar falando contigo para que você esteja de volta no centro da sua vontade. Porque caso contrário, esse lamento vai tirar tuas forças, esse choro vai tirar tuas forças, esse sentimento de incapacidade vai tirar as tuas forças, esse sentimento de culpa, nossa, como eu sou ruim, vai tirar a tua força. Mas isso, a palavra de Deus não é para isso. Ela te confronta, mas ela te traz vida. Ela vem para mostrar quem você é, mas ela te traz saúde. Ela vem para mostrar o que eu tenho de quem sou eu e quem é Deus, mas para que eu continue, irmão, de pé, fortificado, com força. Faça como o povo de Israel aqui hoje. Dê prioridade à palavra de Deus na tua vida. Ao ponto, seja o que for, irmão, quem é que está pronto para ouvir o que Deus tem para falar? Deus tem me chamado para poder pregar a palavra, irmão. Aonde Deus está me levando, aonde Deus me permite falar, seja aqui em casa, seja numa igreja, seja na minha igreja local, seja... Ele está me dando a palavra para poder pregar. Eu não estou pregando para massagear o ego de ninguém. Até digo que quem me convida é muito corajoso, porque quando me convida está convidando João Batista para pregar lá. João Batista que prega a verdade. Porque o que vai fazer a diferença no meio do povo de Deus é o conhecimento da palavra. Se os céus resolver se abrir e o Espírito Santo de Deus pousar sobre cada um, né, línguas repartidas como de fogo, amém, glória a Deus. Mas para que isso aconteça, eu preciso ter o conhecimento da palavra. Sem o conhecimento, não vai dar. Eu quero muitas das vezes o avivamento, eu quero muitas das vezes a manifestação do Espírito Santo, mas eu não quero a palavra de Deus fazendo parte da minha vida ao ponto de me fortalecer todos os dias.
Deus te traz aqui hoje para dizer: quer força? Então receba a alegria do Senhor na sua vida. A alegria de ter a palavra de Deus falando contigo dia e noite e dia. A palavra de Deus não é só no culto, não. Não é só quando você chega lá na igreja, não. A palavra de Deus falando com você, confrontando você, avivando você, renovando você, limpando você. Todos os dias. Todos os dias. É hoje, é terça, é quarta, é quinta, é sexta, é sábado, domingo, é de novo na segunda, até o teu último respirar. E neste momento, o povo de Israel estava no momento bom. O Senhor está preparando um novo tempo para você. O tempo em que você tem o discernimento, o tempo em que você tem prazer, o tempo em que você se alegra em colocar em prática a palavra de Deus, a vontade de Deus. Fazer a minha vontade é boa, é maravilhoso, mas você não tem noção do como é maravilhoso você cumprir a vontade de Deus, colocar em prática a palavra de Deus. Isso é maravilhoso. Só deles fazerem as cabanas e entrar dentro, tá todo mundo já se alegrando. Imagine o que é que Deus não faria um pouco mais adiante. Se eles continuassem colocando em prática a palavra de Deus. Às vezes, você olha a palavra de Deus, isso aqui não é nada não. Eu acho que não tem nada a ver. Você perguntou para o dono da palavra se tem a ver ou não? Ou é você que está julgando por si só? Porque o povo aqui, para conseguir esta alegria, irmão, teve que estar aí, aberto, coração aberto, pronto para receber, Para receber o quê? A orientação. Pronto para receber o quê? A correção. Pronto para receber o quê? Colocar de volta a casa no seu devido lugar. Cumprir a palavra de Deus. A alegria de cumprir a palavra de Deus. Receba nesta manhã, em nome de Jesus Cristo, a graça que você precisa. O que você precisa nesta manhã para ter de volta prazer na lei do Senhor. Mas prazer mesmo. Ao ponto de colocar cada coisa que está aqui em prática. Tendo o Espírito Santo te dando discernimento. Que a alegria do Senhor invada a tua alma hoje. Que a alegria em ter o Senhor falando com você, independente, corrigindo ou derramando bênção sem medida. E você sinta essa alegria de ter a palavra de Deus fazendo parte dos teus dias. E o povo não queria só ouvir uma vez, não. Era hoje, amanhã estava lá de volta. Esdras, de novo. A gente quer ouvir de novo. O que tem mais aí para nós fazer? Esdras, no outro dia, a gente quer ler de novo. Lê de novo, Esdras. Lê para nós. Nos ensina. Nós queremos ter o conhecimento. Os muros estão prontos. Mas parece que nós estamos precisando de força. E esta força vem da palavra de Deus. Começa a enxergar a palavra de Deus com outros olhos hoje. Começa a dar prioridade a ela. O que ela está me dizendo hoje para mim fazer? É para mim falar isso? É para mim andar assim? É para mim... Então eu vou colocar em prática. Que Deus abençoe você. Que Deus abençoe a sua casa e toda a sua família. Chegamos no fim do devocional diário de hoje com esta palavra. Quer se fortalecer? Então saiba que a alegria do Senhor é a força que você precisa. Descobriu o que é a alegria do Senhor? É ter a palavra do Senhor fazendo parte da sua vida todos os dias. Todos os dias. Não é só ler quando vai pregar. Não é só ler quando eu vou dar aula na escola dominical. Não, é todos os dias, é ter prazer nela. Que Deus abençoe. O meu tema da semana passada aqui em casa, eu não pude compartilhar, mas estava aqui. O tema da semana passada para mim, deixa eu só lembrar aqui qual foi. Eu vou tentar lembrar aqui, porque eu tive meu tema aqui e eu me aprofundei. E é maravilhoso, irmão, você ter o Espírito Santo de Deus te dando o prazer, porque a palavra de Deus vai fazer de tudo e mais um pouco, né?
Que Deus abençoe. É uma alegria estar aqui na companhia dos irmãos. Se eu lembrar aqui qual foi o tema, que agora até eu esqueci, mas você vê? Eu me esqueci do tema da semana passada. Mas foi maravilhoso. Eu aprendi com... Nossa, foi muito bom. Aprendi com Ana. Aprendi com... Ainda te falta uma coisa. Te falta uma coisa. Faltou, no Jovem Rico. Lembrei. Aprendi com o Jovem Rico. Essa frase, ainda te falta uma coisa, foi quando Jesus Cristo falou com o Jovem Rico. Então, faltava uma coisa no Jovem Rico, faltou uma coisa em Judas, faltou alguma coisa em Ana. E aí eu fui aprendendo. No Jovem Rico, faltou o que, irmã Raquel? Faltou o amor de Deus acima de todas as coisas. Se você não tem o amor acima de Deus acima de todas as coisas, você não tem vida eterna. Você não consegue seguir Jesus, você não consegue cumprir seu chamado. Não dá. O que faltou em Judas, irmão? Aquela verdade, o conhecimento da verdade. Não tinha verdade ali em Judas. Ele estava com a verdade, andou com a verdade, ouviu a verdade, mas ele preferiu não ter a verdade fazendo parte dos seus dias. Ao ponto, irmão, de se vender, ao ponto de vender o próprio Cristo. Ana, o que faltou em Ana? Irmão, faltou a confiança em Deus. Ana ia de ano em ano para o templo. Mas olha que não adiantava, que a bichinha ia amargurada, ia tristecida, porque a confiança em Deus não tinha. Quando ela resolveu confiar, aí o negócio começou a andar. Quando ela depositou sua confiança em Deus, ela entregou na mão de Deus, aí o negócio começou a andar. Aí ela começou a ir para o templo de forma diferente, aí ela começou a viver, irmão. Porque enquanto você não deposita sua confiança em Deus, você está sobrevivendo. Vivendo não, você está sobrevivendo. Então na semana passada aprendi, irmão. E compartilhei aqui com a Júlia. Compartilhei aqui com meu esposo. Tempinho que eu tinha. Por quê? Não é só compartilhar, não é só pregar. Eu preciso ter o conhecimento. O que o Senhor tem para me dizer hoje, Senhor? Está me faltando alguma coisa? Na semana passada eu me fiz essa pergunta. Senhor, o que é que está faltando em mim? O que é que está faltando em mim? Fala aqui para mim, para que eu venha me consertar igual Ana. Ana tinha uma falta de alguma coisa, mas deu tempo de consertar. O jovem rico não quis consertar. Judas também preferiu, não se consertar. Mas Ana aproveitou a oportunidade. Eu não tenho, mas vou ter. Tá faltando alguma coisa, mas não quero ter nada me faltando. Quero estar bem com o Senhor. Então que Deus abençoe, meus irmãos. Jesus deixar, eu fico falando aqui. Jesus sabe que eu gosto de falar. Amo vocês. Gratidão a Deus por crescer na graça e no conhecimento hoje comigo. Quer fortalecer, irmão? Dê a palavra de Deus o seu devido valor. Viu? Ouça e entenda. Leia e compreenda. Em nome de Jesus. E somente com um coração sedento. Somente com um coração que quer, irmão. Você consegue, porque o povo de Israel que queria, o povo de Israel estava sedento, preparou o púlpito. Vai lá, Extra, a gente está precisando. O muro está pronto, mas a gente está sentindo que está fraquinho demais. A gente está sentindo impotente. Não, bora botar a palavra de Deus em prática. O que ela está pedindo aí? Vamos botar, é cabana? Vamos fazer cabana. Para ele, vamos embora. Vamos embora. Que Deus abençoe. Se Deus nos permitir, e se Deus disser que sim, amanhã estaremos juntos para mais um momento de crescimento da palavra de Deus, com o tema fortalecei-vos. Vamos fortalecer, eu preciso de força, dando a palavra de Deus o seu devido valor. Vamos orar. Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, graças te damos pela oportunidade de estarmos reunidos em Teu nome, tendo o conhecimento da Tua palavra, que possamos, Pai, neste momento ser como o povo de Israel no tempo de Neemias, no tempo de Esdras, no tempo em que o povo se voltou para Deus, no tempo em que eles realmente deram valor à Sua palavra, quando eles realmente colocaram em prática a Sua palavra. Eles estavam sedentos, eles estavam querendo se alegrar, e a alegria veio quando eles colocou a palavra de Deus em prática, quando eles não ficaram achando que o que era bom, o que não era, não, eles queriam colocar a vontade de Deus em prática, eles queriam agradar a Deus, eles queriam agradar o coração de Deus. Então, que hoje o Senhor encontre em nós um povo igual o Senhor encontrou no tempo de Neemias, um povo que queria ouvir, um povo que aceitava a sua vontade, que queria ouvir a sua voz, em nome do Senhor Jesus Cristo, que possamos, Senhor, dar prioridade para a sua palavra,
palavra, ao ponto de colocar, Senhor, em prática toda ela, de Gênesis a Apocalipse, de Apocalipse a Gênesis, com a direção do Teu Espírito Santo de Deus, com a revelação do Teu Espírito Santo de Deus, com a direção do Teu Espírito Santo de Deus. Em nome do Teu Filho Jesus Cristo, nós te pedimos, o Senhor é bom e a misericórdia do Senhor dura para sempre. Pai, da mesma forma que eu compreendi a Tua palavra, da mesma forma que eu entendi a Tua palavra, que seja assim com todos aqueles que estiverem com o coração aberto, com o coração acessível para ouvir a Tua voz. Em nome do Teu Filho Jesus Cristo, traga-nos um dia de paz, traga-nos um dia de alegria, na companhia maravilhosa da Tua palavra, e que possamos meditar na Tua palavra de dia, de noite, de dia, que a Tua palavra tenha, Senhor Jesus Cristo, espaço e liberdade em nossas vidas. Pai, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, que possamos usufruir da Tua benignidade, da Tua bondade, que possamos usufruir da Tua proteção, que possamos, Pai, usufruir de tudo aquilo que a palavra de Deus pode nos proporcionar. Em nome do Teu Filho Jesus Cristo, peço uma bênção especial pela vida dos meus irmãos, que são carentes da minha ajuda em oração, todos aqueles que me pediram oração, todos aqueles que são carentes, eu entrego cada pedido, cada necessidade em Tuas mãos. Em nome do Teu Filho Jesus Cristo, eu te peço, traga a vitória, traga a resposta, e eu sei que no momento oportuno, que no momento certo, o Senhor trará a resposta, trará a providência, trará, Senhor meu Pai, tudo aquilo que eles precisam. E se eles estiverem satisfeitos com o que precisam, tenho certeza que o Senhor os alcançará com muito mais. Em nome do Teu Filho Jesus Cristo, peço uma bênção pela vida dos meus irmãos, que hoje me acompanhou juntamente comigo, o conhecimento da Tua palavra, aqueles que me acompanharam aqui ao vivo, aqueles que vão me acompanhar depois, aqueles que entraram rapidinho, aqueles que ficaram do início ao fim. Alcance-os com o Senhor, com o poder da Tua palavra, alcance-os com as Tuas bênçãos, que o Teu nome seja glorificado através da vida de cada um dos Teus filhos. Em nome do Teu Filho Jesus Cristo eu te peço, e já por fé quero agradecê-lo. Somente quem entendeu que o Pai te traz aqui hoje para dizer: se você quer força, você precisa da alegria do Senhor, mas para que você tenha a alegria do Senhor, você precisa colocar a palavra de Deus em prática e dar a ela o seu devido valor, a sua devida importância. Levanta a tua mão e confirme com amém. Amém. Está entregue em nome do Senhor Jesus. Deus é bom, a misericórdia do Senhor, ela dura para sempre. Dê o devido valor à palavra de Deus. Ouça e compreenda. Leia e entenda. Tenha o Espírito Santo de Deus te convencendo da palavra de Deus, do que é a palavra de Deus. Deus é bom. Que você tenha sede, que você tenha fome hoje. Você não tem fome todo dia? Você não come todo dia? Você não almoça todo dia? Você não toma café todo dia? Você não janta todo dia? Por que a tua alma você acha que é diferente? A tua alma precisa de força, a tua alma precisa de alimento hoje, precisa de alimento amanhã, depois de amanhã. Mas tem gente que só quer se alimentar no dia que está na igreja. Faz isso não, irmão. Em nome de Jesus, faça igual o povo de Israel. Lê hoje, lê amanhã, lê depois de amanhã, e todo dia, e você vai ver a tua vida mudar, o teu relacionamento com Deus mudar. Ontem nós aprendemos lá na igreja que de servo eu posso me tornar amigo, e de amigo eu posso me tornar filho, mas com o poder do conhecimento da palavra de Deus. Caso contrário, você vai continuar só sendo servo, mas quer ser tudo isso e um pouco mais? Irmão, dê prioridade à palavra de Deus e você vai ver que a sua vida vai mudar. Minha vida mudou. Eu achei que era crente, mas depois que eu tive o conhecimento, eu vi que eu perdi um mó tempão, né? Depois que eu tive o prazer da palavra de Deus, eu vi que eu perdi muita coisa. Mas Deus é bom, sempre há um tempo para dar uma despertada, e o tempo é agora. Que Deus abençoe. Eu amo vocês. Mais à tarde, frase do dia. Mais à tarde, um louvor para a glória de Deus. E se Deus nos permitir, esta semana, a partir de amanhã, louvor do dia, com algum tema específico. Gosto muito dessas coisas. Um beijo. Deixa eu compartilhar com os irmãos. Tem gente que não entende o que eu faço aqui nas redes sociais. Não precisa entender não. Só vai orando por mim e dando glória misturado com aleluia. Eu propus no meu coração o que Daniel propôs. Na verdade, é diferente de Daniel, né? Porque cada um... Daniel, ele orava 3 vezes ao dia e se bobear mais, né?
E se, dependendo da situação lá, ele era muito mais. Ele gostava de ter essa comunhão. Então ele estava na presença de Deus em oração. E eu propus no meu coração estar na presença de Deus 3 vezes ao dia em formas diferentes. Então o primeiro é meditando na palavra de Deus. Então de manhã eu venho aqui e compartilho com os irmãos a palavra de Deus. A frase do dia é aquele momento breve de meditação. Então eu entro mais uma vez na presença de Deus, compartilho com os irmãos. O louvor é outra forma de entrar na presença de Deus. Então eu compartilho também o louvor. Se eu pudesse, colocava outro testemunho, eu botava. Então tudo que Deus me dá, irmão, eu compartilho, porque eu tenho prazer disso. É uma alegria que eu sinto em poder transmitir o amor de Deus. Tem tanta porcaria na internet, irmão. Você abre vídeo, é tanta coisa que não presta. Eu vou incendiar essa internet com aquilo que presta, com louvor, com palavras. Se tem curtida bem, se não tem curtida também não tem problema, mas que eu vou botar ali pro povo ver. E que até onde chegar, amém, não tem problema. Deus é bom e a misericórdia do Senhor dura para sempre. Então eu propus entrar na presença de Deus 3 vezes ao dia, com a palavra, a frase do dia e o louvor. Então, 3 formas diferentes que eu reservo. E olha que dá tempo, irmão. É gostoso. Os melhores momentos do meu dia é quando eu estou aqui compartilhando a palavra, quando eu estou aqui falando a frase do dia, quando eu estou aqui louvando. É a melhor parte do dia para mim, irmão. É um momento que me dá prazer. Que Deus abençoe. Amo vocês. Prometo que vou responder todas as caixinhas lá que disse eu quero lá no meu story, tá bom? Prometo. Vou terminar hoje, em nome de Jesus. Um beijo. Fiquem com Deus. Eu amo vocês e estou muito feliz de poder estar aqui hoje, depois de uma semana aí de pausa. Que Deus abençoe. Fiquem com Deus. Amo vocês. Obrigado, Senhor.